Olá, você está no Valor Máximo, seu canal de cálculo, e eu estou aqui para te ajudar a passar em cálculo ainda esse semestre. No vídeo de hoje a gente vai fazer um exercício desenhando um gráfico. A gente já comentou no vídeo passado quais são os 5 pontos essenciais para a gente construir um gráfico, né? 5 passos, um roteiro com 5 passos para a gente conseguir elaborar melhor o nosso gráfico e agora a gente vai botar a mão na massa. Vamos só revisar o que a gente precisa antes de construir de fato o nosso gráfico. O primeiro passo deles é determinar o domínio de uma função, certo? Então, esse passo, como a gente comentou no primeiro vídeo, no vídeo que trata sobre a teoria, saber descrever com maestria o domínio de uma função é essencial, é importante para que você saiba nesse momento. Se tem alguma dificuldade nessa parte, o que você precisa fazer é voltar uns passos atrás e dominar isso aqui para então voltar para cá. Segundo passo, a gente vai encontrar as raízes da nossa função, em outras palavras, aonde a nossa função encontra o eixo x. Terceiro passo, a gente encontra os pontos de máximo e os pontos de mínimo. Também encontra se tiver algum máximo global ou mínimo global. No quarto ponto, um ponto que decorre direto do terceiro, a gente vai encontrar a concavidade, saber se a concavidade ela é virada para cima ou virada para baixo, certo? E por último, a gente encontra os limites. Quais limites são esses? Bom, tem dois tipos de limites que a gente pode procurar. O primeiro limite de todos é se tiver algum buraco no seu domínio, você precisa encontrar os limites para quando a sua função se aproxima dos dois lados, lógico, para aquele buraco. E o segundo limite, que a gente vai usar toda vez, esse não só quando tem um buraco no domínio, é o limite para quando a sua função vai para mais infinito ou para menos infinito. Em outras palavras, o que acontece com a sua função quando o seu gráfico vai para a direita ou vai para a esquerda? É isso, então bora lá para o exercício de hoje. Como que a gente faz então? Bom, vamos lá. Primeiro passo de todos, determinar o domínio. A gente já viu o domínio aqui são os reais. Por que são os reais? Porque é uma função polinomial, qualquer coisa que eu colocar ali vai funcionar. O domínio, então, são os reais, d de domínio. Muito bem. O segundo passo é achar as raízes dessa função, certo? Então, aqui, f de x é igual a x ao cubo menos x ao quadrado menos x mais 1. Aqui a gente não deu sorte, não tem x em todos os termos, a gente não pode usar aquele método de isolar. Porém, o que a gente tem aqui é um palpite muito perto da realidade. Porque se eu colocar 1 no lugar desse x aqui, aqui vai ficar 1, aqui vai ficar menos 1, isso aqui vai dar 0. Menos 1 com mais 1 vai dar 0 também. Então, a gente já achou o primeiro aqui, x é igual a 1, certo? O que a gente faz então é utilizar o método de Brillouin-Ruffini para fazer a divisão polinomial e chegar no nosso polinômio derivado, certo? Então, a gente coloca aqui 1, certo? E os expoentes que tem ali. Então, a gente tem o expoente de 1, expoente de menos 1, mais 1. Como que a gente faz? A gente desce o primeiro, multiplica por quem está na casinha, certo? E depois soma com o próximo carinha aqui. Então, 1 que multiplica 1 é 1, mais menos 1, isso aqui vai dar 0. 0 que multiplica 1 vai dar 0. Menos 1, isso aqui vai dar menos 1. Menos 1 que multiplica 1 vai dar menos 1. Mais 1, isso aqui vai dar 0. A gente tem o expoente disso aqui, que é 0. Expoente 1, expoente 2. Então, o que ficou da minha função, que quando isso aqui é igual a 0, né? Então, eu igualei x ao cubo menos x ao quadrado, menos x mais 1 igual a 0. Achei o primeiro, cara, que é x menos 1. E o que sobrou para mim ali foi x ao quadrado menos 1. Muito bem. Repare que se a gente fizer a distribuição, a gente vai voltar exatamente no que tinha aqui. Beleza? Isso aqui é igual a 0. Muito bem. O que a gente precisa achar, então, é só a raiz desse segundo termo, porque desse primeiro a gente já sabe que é 1. Então, x ao quadrado menos 1 é igual a 0 quando o meu x ao quadrado é igual a 1. E aí eu tenho mais dois resultados, que é x igual a 1 ou também x igual
a menos 1, certo? Porque menos 1 ao quadrado também é 1. Então, quais são as minhas raízes? As minhas raízes são o 1, certo? Aqui eu tenho duas vezes o 1, então é 1 aqui, que a gente primeiro achou, nosso palpite de sorte, o segundo 1 e o menos 1. Então, no final das contas, a gente não precisa anotar o 1 duas vezes, nossa raiz é o menos 1 e o 1. Muito bem. O nosso próximo passo é, então, achar o máximo e o mínimo da nossa função. Nossa função aqui, f de x, é igual, só copiar ela aqui de volta. Para achar o máximo e o mínimo, o que a gente precisa fazer é a primeira derivada, e a partir daí, então, começar a trabalhar para igualar igual a zero, certo? Então, vamos lá. A primeira derivada é uma função polinomial. A única regra que a gente usa nesse caso é a regra do tombo. Aqui tombou 3, fica x ao quadrado. Menos tombou 2, fica x. Menos tombou 1, fica 1. E o 1 aqui, que não tem x nenhum, vira zero. Certo? E eu quero saber para quais pontos 3x ao quadrado menos 2x menos 1 é igual a zero. Delta é igual a 4, certo? Menos 4 vezes A, que seria 3, vezes menos 1. Isso aqui é, então, 4. Esse menos aqui vai multiplicar com esse menos aqui, no final das contas vai virar mais 12. Isso aqui é igual a 16, para a alegria do estudante, porque isso aqui tem raiz que não fica quebrada, certo? Então, vamos lá. X é igual a 2 mais ou menos, raiz de 16 é 4, olha que maravilha, dividido por 2 vezes o A, isso aqui é 6. Bom, o x, nosso primeiro x tomando o mais como resposta, a gente tem que 4 mais 2 é 6, 6 dividido por 6, isso aqui vai dar 1. Nosso segundo x, tomando agora o menos como resposta aqui, certo? A gente tem que 2 menos 4, isso aqui vai dar menos 2 dividido por 6. Se a gente simplificar, vai ficar menos 1/3. Vamos fazer o estudo de sinal agora, porque lembrando que máximos e mínimos precisam, além de ser raiz da nossa primeira derivada, também precisa haver troca de comportamento ali, certo? Então, a minha primeira derivada, ela é uma função quadrática. A gente sabe que o gráfico de uma função quadrática é uma parábola. Nesse caso, o coeficiente do maior x aqui, ele é positivo. A gente tem duas raízes, certo? A primeira raiz é menos 1/3, a segunda raiz é 1. A gente tem algo parecido com isso aqui, um pouquinho mais retinho. Muito bem, a gente tem uma mudança de comportamento, certo? Então aqui está vindo positivo, passa a ser negativo, e no 1 está vindo negativo, passa a ser positivo. Então, vamos lembrar o que acontece aqui? A gente sabe aqui que nesse ponto, menos 1 sobre 3, a nossa derivada está vindo positiva, ou seja, está crescendo, certo? E aí ela passa a decrescer. Então, esse menos 1,3 é um ponto de máximo. O contrário acontece com 1. A nossa função está descendo, descendo, descendo. A derivada da nossa função, a inclinação da nossa função, ela está vindo negativa, ou seja, está descendo, e ela passa a ser positiva, então crescendo. Esse nosso 1 é um ponto de mínimo. Muito bem. Mas, como a gente está trabalhando no gráfico, a gente precisa saber os pontos que são isso aqui, certo? Então, não basta saber só o x do meu ponto, eu preciso saber qual que é esse ponto. Então, o que a gente faz é substituir aqui, certo? Então, primeiro para 1. Então, f de 1 é igual a 1 ao cubo menos 1 ao quadrado menos 1 mais 1. Bom, a gente já tinha um palpite bastante interessante sobre isso, certo? Então, aqui vai dar 0 mais 0 é 0. E f de menos 1/3, aqui vai complicar um pouquinho a nossa vida, certo? Porque é menos 1/3 aqui, ao cubo, menos menos 1/3 ao quadrado, menos
menos 1/3, mais 1, certo? Vamos só apagar esse desenho aqui. Agora que a gente já sabe que é uma mudança, vamos fazer o desenho aqui embaixo, só para a gente não perder em mente, certo? Então, aqui a gente tem o menos 1/3, aqui a gente tem 1, e aqui a gente tem mais para menos, para mais de novo. Muito bem. Só para a gente não perder de mente ali os nossos pontos. Bom, o que a gente tem aqui, então, continuando aqui, menos 1/3 vai manter o sinal de negativo, certo? 1/3 que multiplica 1/3 dá 1/9, 1/9 que multiplica 1/3 dá 1/27. Bom, aqui o nosso negativo vai sumir por conta do quadrado, mas está multiplicando por menos, então vai continuar menos 1/9, certo? Aqui, menos dentro, menos fora, isso aqui vai virar mais 1/3, mais 1. Vamos deixar todo mundo com o mesmo denominador agora, certo? Então, menos 1/27, aqui menos 3/27, e aqui mais 9/27, mais 27/27, certo? Então, o que a gente tem, no final das contas, é, aqui a gente vai ter 6 menos 1 vai ter 5, 5 mais 27, vamos ter 32/27. Então, quais são os pontos que são ponto de máximo ou de mínimo? Bom, a gente tem o ponto que é x igual a 1, y igual a 0, e o ponto x igual a menos 1/3, y igual a 32/27. Bom, muito bem. Qual é o próximo passo, então, já que a gente definiu o máximo e definiu também o mínimo? O próximo passo que decorre já disso é fazer a segunda derivada. Então, bom, vamos lá. A primeira derivada eu já tenho o resultado. A gente não vai precisar fazer duas derivadas, vai precisar fazer só uma, porque a gente já fez aqui a primeira, né? Só precisa lembrar dela. Então, vamos lá. A nossa primeiríssima derivada, f' de x, isso aqui deu igual 3x² menos 2x menos 1. É isso. O que a gente faz, então, é derivar novamente, segunda derivada. Como é ainda uma função polinomial, usamos apenas a regra do tombo. Isso aqui vai ser 6x menos 2, o x some, e esse 1 não tem x nenhum com ele, vira zero, certo? Então, nessa segunda derivada, depois que a gente acha a segunda derivada, a gente precisa determinar onde que é negativo, onde que é positivo, onde que tem essa troca. Então, a nossa segunda derivada, por sorte, é uma função linear, então vai ser relativamente fácil saber onde era mais e menos. Lembra que a gente acha a raiz dela, certo? Então, 6x menos 2 vai ser igual a zero quando 6x for igual a 2 e, portanto, quando x for igual a 1/3. Aqui a gente vai ter o eixo x. Aqui a gente tem o nosso queridíssimo ponto 1/3. E a gente tem uma reta passando por ele. Certo? Como o 6x aqui, lembrando de uma função linear, na frente do 6, quem está multiplicando é um mais, então a reta vai ser crescente, vai ter essa cara aí. Isso aqui é menos, isso aqui é mais. Então, tudo antes do ponto 1/3 vai ser concavidade voltada para baixo. E tudo que for depois de 1/3 vai ter concavidade voltada para cima. Okay. Depois, então, que a gente descobre a concavidade, utilizando a nossa segunda derivada, o que a gente precisa fazer? Precisa fazer os limites da nossa função. Certo? Então, vamos olhar aqui, nossa função. f de x é igual a x² menos x² menos x mais 1, certo? O que a gente precisa aqui, como a gente viu, o domínio dela são os reais, não tem furo nenhum, então minha função vai ser contínua do começo ao fim.
se bem que ela vai para o infinito, não tem começo nem fim, a gente precisa determinar o que acontece com a minha função quando eu vou para a direita do meu gráfico e quando eu vou para a esquerda do meu gráfico, depois da minha visão, certo? Porque o gráfico, ele, como é uma ferramenta visual, ele tem a sua limitação e eu preciso pelo menos entender para onde que vai a minha função depois que sai do meu campo de visão. O que acontece então é que a gente vai fazer o limite desse cara. Então, o limite de f de x. Quando o x vai para mais infinito, não tem ordem necessária, certo? Então, você faz qual você prefere. Aqui, então, eu estou dizendo que eu quero o limite de x ao cubo menos x ao quadrado menos x mais 1. Tudo isso quando x tende a mais infinito. Muito bem. Então, a ideia por trás de resolver um exercício de limite quando o x está tendendo para infinito é aquela que a gente já trabalhou quando estava conversando sobre limite, que é isolar o x que tem maior potência, para que daí a gente possa tender todo o resto para zero, certo? Então, aqui a gente vai isolar o x ao cubo, então limite de x tendendo a mais infinito. X ao cubo vai ficar isolado, então aqui ele multiplica por 1, aqui é menos 1 dividido por x, aqui é menos 1 dividido por x ao quadrado, e aqui é mais 1 dividido por x ao cubo. Bom, quando esse meu x ele for para infinito de fato, o que vai acontecer é que esse cara aqui vai crescer muito rápido, então todo esse cara aqui vai diminuir muito rápido, certo? Se a gente divide 1 por uma coisa muito grande, como por exemplo 1 milhão, a gente vai ter 0,000001, certo? Então, só que o x ele não vai para 1 milhão, ele vai, na verdade, para infinito, ou seja, ele vai crescer tanto que não vai ser capaz de a gente ver o 1. Então esse cara vai para zero, esse cara vai para zero, esse cara vai para zero. O que vai acontecer ainda? Vai sobrar só 1, e o 1 vai multiplicar isso aqui. 1 vezes qualquer coisa é qualquer coisa, certo? Então, vou deixar aqui. E aqui o x ao cubo, o que vai acontecer? Vai ficar infinito ao cubo. Infinito ao cubo, isso aqui vai tender para mais infinito. Certo? Por quê? Porque todos esses outros membros vão zerar, aqui vai ficar só x ao cubo, e é como se fosse infinito ao cubo, infinito sobre potência, isso aqui vai para infinito. De maneira similar, vai acontecer quando a gente tiver aqui o limite, quando x tende a menos infinito, de x ao cubo, menos x ao quadrado, menos x, mais 1. A gente vai utilizar o mesmo procedimento, certo? Então, limite, aqui a gente coloca o x ao cubo em evidência, vai ficar 1 menos 1 sobre x, menos 1 sobre x quadrado, mais 1 sobre x ao cubo. Isso, claro, quando x tender a menos infinito. Muito bem. O que vai acontecer aqui, de maneira bastante similar, é que esse cara vai para zero, esse aqui também vai para zero, esse aqui também vai para zero, vai sobrar só o nosso 1, que vai multiplicar aqui o x elevado ao cubo, vai restar só o x elevado ao cubo. X elevado a um número ímpar mantém o sinal, certo? Então, como o x está tendendo a algo negativo, isso aqui vai ficar negativo. Esse algo, no caso, é infinito, então aqui vai ficar menos infinito. Então, quando eu começar a caminhar para a direita do meu gráfico, minha função vai para o infinito positivo, e quando eu estiver caminhando para a esquerda do meu gráfico, ali para trás, a minha função vai para o menos infinito, vai lá para baixo, certo? Então, a gente já tem tudo o que é necessário para a gente fazer a construção do nosso gráfico. Bom, vamos lá então. Primeiro que a gente vai precisar são os nossos eixos. Muito bem, esse aqui é o nosso eixo x, esse aqui é o nosso eixo y. Certo, a partir daí o que a gente precisa saber agora são os pontos em que a gente definiu que são interessantes para a gente. Quais são esses pontos? Bom, o ponto de máximo e de mínimos, bastante interessante para a gente. Então vamos lá procurar o nosso ponto de máximo e de mínimo. A gente tem aqui
nosso ponto de máximo e de mínimo é 1, 0 e menos 1/3, 32 sobre 27. Então, aqui, o ponto, a gente tem aqui ó, o ponto 1, certo? E 1, 0, então vai ser exatamente esse ponto. E aqui a gente tem o ponto 1/3. Bom, esse aqui era o 1, 1/3 vai ser aqui. Menos 1/3 para mais, que a gente pode colocar o mais 32 por 27. Então a gente tem aqui mais ou menos, deixa eu só trocar de lado para ficar melhor para a gente visualizar. 32 por 27. Então aqui a gente tem nosso ponto de máximo ou de mínimo. Certo? Outro ponto interessante para a gente prestar atenção são os pontos, são as raízes da nossa função, certo? Então a gente tem raiz no menos 1 e raiz no 1. Ok, no 1 aqui a gente já tem essa noção. Vamos colocar aqui o nosso menos 1. Raiz significa que o meu gráfico tem que passar por aqui. Muito bem. Bom, outro fato interessante que a gente tem que notar é a maneira como isso cresce, certo? Então, daqui para cá, a gente sabe que esse ponto aqui, o nosso ponto onde o x ele é aqui, o menos 1/3, é um ponto de máximo. Então vamos olhar aqui. O que tem que acontecer com a minha função é que ela tem que vir até aqui e a partir daqui ela tem que começar a descer, certo? Também sabemos que o 1 é um ponto de mínimo. Então, a partir daqui, a minha função tem que descer e a partir daqui ela tem que começar a subir, certo? Então vamos lá. Vamos começar nos extremos do nosso gráfico. Aqui, do 1 em diante, a gente fez o limite. O que tem que acontecer quando eu começar a caminhar para a direita do meu gráfico? Bom, eu sei que eu tenho que ir para o infinito, certo? E aqui eu sei que eu tenho que ir para o menos infinito. Só que tem duas maneiras que eu posso ir para o infinito. A primeira maneira que eu posso ir para o infinito é assim, certo? A segunda maneira que eu posso ir para o infinito é assim. Percebem a diferença? Isso aqui, lógico que ele não vai cair, mas olha só como ele está simulando ó, uma concavidade voltada para baixo. Então eu preciso saber como que a concavidade funciona aqui no meu ponto 1. Vamos lembrar que a nossa concavidade, que é a nossa segunda derivada, a partir do ponto 1/3, ela é uma concavidade voltada para cima, certo? Então lembra, quando é mais, eu fico sorrindo. Quando é menos, eu fico triste. Aqui, ó, carinha. Certo? Então, quando é mais, eu estou positivo. Então, eu estou sorrindo. Quando é menos, eu estou negativo. Eu fico com a carinha triste. A partir de 1/3, então, eu vou ter que ela vai crescer feliz. O 1, ele vem depois do 1/3, certo? 1/3 está aqui. 1/3. Então, a partir daqui, ele tem que começar a crescer. Então, aqui, ele vai ser assim para lá. Antes do 1/3, ele vai ser negativo, vai ter a carinha triste. Então, para cá, como eu sei agora, precisa ser assim, certo? Muito bem. Aqui, deixa eu só... ele continua ali. Muito bem. Como tudo isso aqui, ó, entre o menos 1 e 1/3 também está antes do 1/3, a gente precisa que tudo isso aqui seja negativo também, certo? Agora, o que a gente precisa é ligar os pontos, certo? Então, até aqui ainda está negativo, certo? A partir daqui, ainda vai estar negativo, mas aqui até aqui, ele vai ser positivo. Vai passar bem aqui e começar a ser negativo aqui. Então, esse aqui é o nosso gráfico. Depois que você tem uma visão geral dele, você pode dar até uma ajeitadinha nele. Como, por exemplo, aqui eu sei que vai vir daqui. Então, eu já vou até dar uma ajeitada nele. Isso aqui tem que ser assim.
vai passar aqui e ir lá para o infinito. Aqui, então, vai ser assim, passar mais ou menos aqui, aqui, e começar a crescer lá para o infinito. E assim, está pronto. Você desenhou o seu gráfico, essa aqui é a sua f de x, apenas com aqueles pontos que a gente comentou. Então, basicamente, siga o roteiro que a gente conversou nesse vídeo, que é, o primeiro de tudo, ache o domínio dessa função, para ver se ela tem algum buraco, certo? Depois de achar o domínio, ache as raízes dessa função, depois ache os pontos de máximo, de mínimo, depois ache para onde vai a concavidade, se é para cima ou para baixo, e por fim, ache o que acontece com ela quando a gente vai para infinito, ou quando a gente vai para menos infinito, e, ainda se tiver algum buraco no domínio, ache os limites quando estiver chegando perto desse buraco. Ainda teremos muito mais vídeos sobre construção de gráfico aqui no canal, então se inscreva para ficar por dentro. Se você gostou, deixa o seu joinha. Se tem alguma dúvida, alguma dica, deixa nos comentários. E não esquece de seguir todas as outras redes sociais, Facebook, Instagram e o canal no Telegram para ficar sempre por dentro do que acontece. É isso e até o próximo vídeo.